minutos, vamos para o espaço da nossa entrevista do dia. Estamos recebendo no Atualidades de hoje o diretor-geral do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, Instituto Santé aqui de São Miguel do Oeste, Rodrigo Lopes. Ele esteve ontem reunido com a bancada do Oeste na Assembleia Legislativa do Estado, justamente buscando recursos para o projeto de ampliação do Hospital Regional aqui de São Miguel do Oeste. Rodrigo, seja bem-vindo à Atualidades, uma satisfação conversar com o amigo novamente. A informação que vocês já se reuniram a gente já tem. O que foi levantado dessa reunião? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia aos ouvintes. Sim, estivemos na LESC, né, para ter uma conversa aí com os deputados da bancada do Oeste. Fomos convidados por eles para que a gente pudesse aí apresentar o projeto, falar um pouco sobre o hospital regional, apresentar alguns números para eles, e a gente foi nessa linha aí da apresentação do projeto mesmo, de ampliação. Uhum. E como que ficou essa questão? Os deputados estão compromissados em levantar esses recursos, 60 milhões aproximadamente, né, para a aplicação, de fato, tirar do papel esse projeto? Sim. A gente vem há muito tempo já conversando sobre o projeto, ele teve várias etapas, de certa forma ele até demorou um pouco para que ele fosse aprovado pela Vigilância Sanitária, pela complexidade do projeto, né? Afinal, nós estamos praticamente dobrando o tamanho do hospital. A gente sairia de 92 para 158 leitos. Então, é bastante complexo o projeto. E isso demorou um certo tempo e agora sim, de fato, o projeto está aprovado. Ainda faltam alguns trâmites administrativos para a finalização do projeto, mas a parte mais difícil e mais complicada está aprovada. E o deputado Mauro de Nadal sempre foi muito solícito nessa questão aí do projeto, nos convidou para ir lá e sim, eles se colocam à disposição, até mesmo para utilizar os recursos de sobra da LESC aí de final de ano, e também se colocam à disposição, eles terão uma conversa com o governador, pelo que ele colocou para nós, para tentar descentralizar algum valor aí para de fato a gente conseguir aí seguir com esse projeto. Uhum. Tem a expectativa desse ano ainda, o início das obras, ou como que está essa questão? Isso é muito difícil, né, a gente colocar, porque eu sempre digo, o Instituto Santé, ele é a instituição que administra o hospital, né? Uhum. Mas o hospital, a estrutura física, todas as decisões, elas passam pelo Estado, né? Ele que é o dono da estrutura. Então, o Estado que vai definir, de fato, quando ele vai querer construir, o que ele vai construir. Não quer dizer que o hospital, que essa obra ela seja executada na totalidade. Ela pode ser executada em partes do que é necessário primeiro, né? E aí depois, com o passar do tempo, sendo construído o restante, que é uma obra bastante grande e bastante cara, né? Uhum. E qual a principal necessidade, Rodrigo? Hoje o que nós entendemos, tá? Uhum. Nós que estamos no dia a dia, aí a gente percebe o quê? Uhum. Faltam leitos de UTI, né? Uhum. A gente muitas vezes não consegue operar pacientes porque não tem leito de UTI. Por exemplo, um paciente de oncologia. Muitas vezes você precisa operar, mas ele está brigando com a vaga do paciente que sofreu um acidente, um politraumatizado. Então, qual você vai operar, né? Você tem que esperar vagar um leito para você conseguir programar a cirurgia do paciente da oncologia. Então, leitos de UTI, que a gente entende que falta, centro cirúrgico, para poder operar os pacientes. Hoje nós temos 3 salas cirúrgicas só, e leitos de internação. Hoje nós temos todos os dias lá no hospital 10, 12, 15 pacientes aguardando leito de UTI. E muitas vezes as pessoas perguntam, mas por que o hospital regional não opera mais cirurgias eletivas? Uhum. Porque a gente não tem onde colocar o paciente. Muitas vezes você marca uma cirurgia, nós fizemos aí em média quase 500 cirurgias por mês no hospital regional. 72% dessas cirurgias são cirurgias de urgência e emergência. E apenas os 28 são eletivas. Entendeu? Então, muitas vezes o paciente eletivo, ele briga por uma vaguinha lá com o paciente da urgência. E sempre o de urgência vai ter a preferência e o eletivo vai aguardar. Então, às vezes você marca uma cirurgia, o paciente chega lá de manhã em jejum para esperar, para fazer a cirurgia, vou dar um exemplo de varizes. E ele tem que passar o dia lá esperando porque não tem leito. E muitas vezes ele pode até ter que voltar para casa. Uhum. Entende? Então, essa hoje é a nossa maior dificuldade, né?
Quantos municípios que o hospital atende, até para as pessoas terem noção, né? Hoje são 30 municípios, né? São aproximadamente 230 mil habitantes, né? E mais, a gente sempre diz, tudo que acontece nas nossas estradas aqui também vão para o hospital regional, né? Pacientes que não são daqui, pacientes do Mato Grosso, Paraná, enfim. Sim. Então, é uma demanda bastante grande, né? Hoje o hospital possui 92 leitos. Se for colocado a aplicação total desse projeto, deve subir para 158. Isso é um número que seria, digamos assim, necessário, hein, Rodrigo? Hoje o que a gente vê Suficiente, digamos assim? Sim, foi estimado, né, dentro do que a gente imagina, buscar uma alta complexidade em neurocirurgia, alta complexidade em ortopedia, foi estimado em 158 leitos, que praticamente dobraria a capacidade do hospital, né? Então, essa é a estimativa que foi feita. Sim. E agora, justamente essa questão, né? O projeto está pronto, está tudo ok dentro dos órgãos regulamentadores, enfim. É aguardar recursos justamente para a aplicação da obra, né? Isso. Agora faltam alguns cálculos de dimensionamento de valores, de mobiliário, que é uma parte mais administrativa do projeto, que a empresa que nós contratamos está elaborando, e até final acredito que início de junho aí ela tenha isso pronto, que é o cronograma. E aí sim, a gente já está buscando o recurso, porque a gente já tem uma ideia de valores, né? E aí a gente está colocando, apresentando essa necessidade para que os órgãos públicos aí, né? O governo do estado, a própria Alesc aí vai se mobilizar e vai. O próprio governo já sinalizou, né, aqui em São Miguel mesmo, que ele tem sim interesse em disponibilizar o recurso, talvez não na sua totalidade, né, que a gente sabe que é um valor bastante alto, mas talvez em partes, né? Rodrigo, eu lembro que nós conversávamos há um tempo atrás, a gente falava dessa questão da necessidade aí, talvez, de mão de obra também. Com a ampliação do hospital, a gente vai precisar de mais médicos, enfermeiros, técnicos, enfim, uma equipe maior. Hoje, teríamos a disponibilidade desse pessoal justamente para trabalhar em áreas específicas, né? Que eu vejo que a ortopedia é um local que tem um fluxo muito grande, como você comentou, de acidentes, enfim. Muitos pacientes acabam entrando ali assim. Nós teríamos essas especialidades justamente para atender essa demanda aí crescente? Isso tudo vai ter que ser viabilizado, né? Vai ter que criar o fato para daí buscar o profissional, né? E às vezes as pessoas perguntam, né? Mas vai ter tudo? Claro que isso vai ser de forma gradativa, né? Não vai nascer os 158 leitos, todos os serviços prontos de uma hora para outra. Então, você vai fazendo isso de forma escalonada e gradativa, assim como foi na oncologia, né? A gente contratou os profissionais de forma gradativa e escalonada. Lu, tem algum... É isso. É isso? Rodrigo, queremos te agradecer pela tua disponibilidade de vir aqui à 103 FM, explanar essas questões que são extremamente importantes, né? A gente conclama também a população que tem aí com o seu deputado, né? O contato aí do seu deputado, de quem você votou nas últimas eleições, justamente cobrando, né? Porque a região extremo-oeste, eu acompanho diariamente aí, acontece isso mesmo de transporte aeromédico, o governo do estado acertou nessa questão do transporte, mas eu vejo que a gente precisa avançar muito na ampliação do hospital regional, né? E essas ações, com o projeto pronto e com a população cobrando aí dos seus representantes na Assembleia Legislativa, no governo do estado também, do seu vereador, do prefeito também aí do seu município, justamente para a gente tomar força e conseguir os recursos necessários para a ampliação do hospital, que não atende só aqui São Miguel, atende toda a região e com mais especialidades a gente consegue resolver esse problema, zerar daqui a pouco, não digo zerar, mas diminuir muito a fila de muitas pessoas que estão aí há muito tempo esperando por uma cirurgia, né, Rodrigo? Tá bem, obrigado aí pela oportunidade também da gente poder vir falar um pouco sobre o hospital regional, né? Muitas vezes as pessoas nos perguntam sobre essa questão das cirurgias e às vezes, o hospital não quer fazer. Não é que a gente não quer fazer, nós gostaríamos de atender cada vez mais a população. O hospital é nosso, é do estado, né? De cada um de nós, né? Mas infelizmente a gente também não consegue deixar um paciente um dia inteiro, até 14 horas a média de espera desses pacientes Então, nós preferimos ter cautela, né? E fazer as coisas da forma que a gente consegue e dar conta de uma forma bem feita. Então, obrigado aí pela oportunidade e vamos trabalhar assim, né? Cada um de nós aí para que a gente consiga ampliar e entregar cada vez um serviço maior e melhor, né? De qualidade para a população.
Beleza, então. Rodrigo Lopes, ele que é diretor do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso aqui de São Miguel do Oeste.